Dezenas de pessoas assistiram à sessão solene de aniversário da freguesia de Junceira, que cumpriu 459 anos de existência desse estatuto. População, autarcas, locais e concelhios, associações, crianças e jovens, todos eles fizeram parte de uma plateia que começou por ouvir a banda da Gualdin Pais atuar, numa ocasião aproveitada para distinguir uma pequena aluna que se tem distinguido e ainda para o sorteio de cabazes. Quanto às intervenções da praxe, nota para Gabriel Nunes, presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, que não deixou de destacar a chegada do multibanco à Junceira. Comemoramos hoje 450 anos da criação da nossa freguesia de Junceira e, como tal, é dia de festa. 459 anos. Embora seja uma freguesia do Nordeste um pouco esquecida no passado, as suas gentes não cruzaram os braços e meteram mãos à obra, criando associações com vista a apoiar as suas populações para comatar algumas faltas que, pela distância das grandes cidades, é por demais evidente. É pela resiliência das suas gentes que ainda hoje estão vivas estas associações, adequando-se assim às necessidades, quer nas atividades lúdicas, culturais, desportivas e até mesmo na saúde. Também a Junta da União de Freguesias de Serra e Junceira, não esquecendo a evolução que foi necessária ao longo dos tempos para poder responder às necessidades da população, entre outras lutando há décadas para a instalação de um multibanco na sede de freguesia. Finalmente este ano, e com a colaboração da Câmara Municipal de Tomar, foi instalado o esperado multibanco. Embora necessite ainda de alguns melhoramentos, nomeadamente o acesso, mas como Roma e Pavia não foi feita num dia, e tarde é o que não vem, a seu tempo haverá de ser feito. Não podemos esquecer o que mencionei o ano passado sobre a limpeza dos terrenos e o excelente trabalho que foi feito pelos proprietários, ou pelo menos por boa parte deles. Sim, boa parte, porque alguns teimam em não cumprir a lei. Um agradecimento à banda Gualdin Pais, que nos tem acompanhado ao longo de vários anos, e também ao Lar de São Mateus, que tem sempre colaborado connosco. Américo Pereira, presidente da Junta, no seu habitual estilo frontal, deixou pouco por dizer, nomeadamente quanto ao tratamento que diz que o seu território foi votado há alguns anos. O autarca recordou as intervenções feitas no passado recente. Depois da morte anunciada pelos profetas da desgraça, a quando da reforma administrativa do poder local e consequente agregação das freguesias Serra e Junceira, o facto de estarmos aqui hoje a comemorar os 459 anos da fundação da freguesia de Junceira acaba por demonstrar de forma clara e inequívoca que a chamada Lei Relvas apenas e só teve impacto a nível administrativo ao impor os mesmos órgãos autárquicos para as duas freguesias. Bem sabemos que, em muitos casos, as forças políticas que, contaminadas por visões obtusas, se opunham à dita reforma administrativa, muitas delas por interesses individuais perfeitamente contrários aos interesses das populações, foram exatamente as primeiras a apadrinhar a morte de freguesias centenárias, fazendo tábua rasa da sua história, tradições, usos e costumes, dando às novas realidades, por via das agregações, roupagens diferentes, nem sempre ajustadas à realidade, desde a heráldica aos brasões. Essa nunca foi a nossa praia e, por isso mesmo, sempre defendemos e continuaremos a defender que as freguesias Serra e Junceira devem manter a sua história, tradições, usos e costumes, sem embargo de administrativamente constituírem uma única autarquia. Em sentido figurado, poderemos até afirmar que as duas freguesias, sendo entendidas como azeite e vinagre, que não se misturando, temperam juntas a salada, sendo a salada, claro está,
entendida como superior interesse da população da área territorial da União de Freguesias de Serra e Junceira. Naturalmente, ao longo dos seus 459 anos de vida, a freguesia de Junceira viveu altos e baixos, mas certamente sempre com muita intensidade por parte dos seus naturais e residentes, até porque os junceirenses têm fortes motivos de orgulho do seu passado, mesmo antes de 1559, ano em que se apartou da freguesia da Serra. Local de referência da Ordem de Cristo, onde se encontrava instalado uma das suas adegas e outros interesses económicos, como o lagar de azeite dos Chocapalhas, excluído do morgadio daquelas terras instituído pela viúva de Fernão Costa em dezembro de 1594, por ser forreiro da Casa Mestral, a freguesia de Junceira sempre foi notícia ao longo da sua existência por boas e más razões, desde o assassinato de Manuel de Évora do Carril, em 14 de janeiro de 1826, a quem cortaram a cabeça, tiraram os olhos e quebraram os braços, até aos comícios e movimento republicano liderado por ilustres e distintos junceirenses que muito dignificaram a Junceira, o concelho e o país. Embora das mais pequenas do município do Tomar, a Junceira, para lá de hoje, ser uma das que mais de perto está do mundo, com a autoestrada a seus pés, terá necessariamente que ufanar-se por ser a única freguesia da região a manter sensivelmente a mesma população há 150 anos, considerando os seus 1.120 habitantes em 1872 e os cerca de 1.000 atuais, sendo certo que nos últimos censos de 2011 também foi a única rural com crescimento demográfico. O século XX terá sido um dos mais importantes da história da Junceira, quer pelo seu desenvolvimento, quer pelas atrocidades cometidas ao seu património histórico-cultural. No primeiro caso, pela abertura e consolidação da rede viária, da chegada da eletricidade em finais dos anos 50, da instalação das redes de distribuição de água domiciliária, do surgimento do movimento associativo, da construção, reconstrução e ampliação de aglomerados populacionais, etc, etc, etc. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que Américo Pereira até foi meigo nas observações efetuadas. A eleita do PS quer igualdade de oportunidades para quem vive nas freguesias rurais e na urbana. Quando se fez a agregação das freguesias e a reforma administrativa, o processo foi mal conduzido. O processo não teve em linha de conta aquilo que são as especificidades, os usos e costumes de cada população, mas o que é certo é que aqui, na União de Freguesias Serra-Junceira, os senhores souberam sempre manter aquilo que era a especificidade de cada uma das populações. Porque a Junceira e a vivência da Junceira não é igual à vivência das gentes da Serra, apesar de estarmos aqui ao lado. E isso, o sucesso, isto está para aqui a fazer barulho, o sucesso, porque eu considero que a União de Freguesias Serra-Junceira, dentro daquilo que foi a reforma administrativa e no nosso concelho, foi um caso de sucesso. Aliás, permitam-me, na nossa freguesia, no nosso concelho, há apenas uma União de Freguesias, atendendo à sua extensão, que é a Madalena Becelga, e que não teve claramente em linha de conta aquilo que eram os movimentos da população, porque a população da Becelga vai mais para carregueiros e, portanto, essa é um caso que esperemos que se consiga desfazer. Mas, dizia eu, houve um caso de sucesso aqui nesta União de Freguesias, precisamente porque conseguiram perceber que cada ex-freguesia tem a sua identidade. E o desafio que se coloca agora a seguir, e era nisso que eu queria falar, é o desafio da descentralização, que é mais um desafio que estão a colocar não só para cima dos municípios, mas também para cima das freguesias, das juntas de freguesia.
E se aquilo que o Sr. Presidente de Junta aqui falou, e deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente, foi muito meigo nas suas palavras, porque não nos podemos esquecer, e enquanto que cada freguesia tem a visão da sua freguesia, eu tenho a obrigação de ter a visão do concelho todo. A freguesia que pior condições tinha no nosso concelho era precisamente a União de Freguesias de Serra Junceira. E, portanto, se partíssemos todos na linha de partida com as mesmas condições, se calhar o Sr. Presidente, algumas das coisas que reivindicava, poderia não ter razão. Mas o que é certo é que esta União de Freguesias, na linha de partida, eu chamo linha de partida, quando nós fomos eleitos em 2013, partia claramente atrás, porque é a freguesia que tem piores condições em acessibilidades, em água, agora já está ultrapassado, em saneamento, tudo aquilo que nós em pleno século XXI já não deveríamos sequer de estar a discutir. É um dado adquirido. Ter água, ter saneamento, ter acessibilidades, ter uma rede de mobilidade, seja em transporte público, seja com outras formas, nomeadamente o transporte a pedido. Reparem, o Sr. Presidente de Junta elegeu hoje aqui como um marco importante um multibanco. Estamos em século XXI. É incrível como é que nós conseguimos ainda, em pleno século XXI, estarmos a falar de coisas tão básicas. E, portanto, só para vocês terem a noção de que as assimetrias entre as nossas freguesias no nosso concelho são muito grandes. E havendo assimetrias, sendo elas de mobilidade, sendo elas de acesso àquilo que são os bens considerados prioritários, não estamos a cumprir uma coisa que é a igualdade de oportunidades. Porque aquilo que nós pretendemos, e certamente o Sr. Presidente também, aquilo que nós pretendemos é que uma criança que mora na Serra ou um idoso que mora na Serra tenha acesso às mesmas coisas que o meu filho que mora na cidade ou que um idoso que mora na cidade. E, portanto, enquanto não cumprirmos isto, temos sempre muito trabalho para fazer. E poder-se-ia, e agora vou aqui com isto, vou chegar à descentralização. Poder-se-ia dizer que o processo de descentralização é um processo que visa, precisamente, diminuir essas assimetrias. Mas o problema, e eu não quero ser aqui arauto da desgraça, o problema é que voltamos a não partir todos nas mesmas condições para o processo de descentralização. Porque é muito fácil dizer a uma Câmara ou a uma Junta, olha, tomem lá, fiquem, agora vocês vão gerir a saúde, mas depois não dão condições para isso. E nem sequer são condições financeiras. As coisas não se reduzem apenas a condições financeiras. Imaginem se transferir para a Junta de Freguesia um conjunto de competências. A Junta de Freguesia tem trabalhadores que possam fazer essas competências? Como é que vai dar resposta? Porque depois, quando se transfere, nós já estamos próximos, a Junta já está próximo da população. Ninguém vai dizer que é o Estado. É aqui que vêm pedir contas. E estão a dar condições para isso. Por isso, Sr. Presidente, é assim, da mesma maneira que eu acho que o processo de reforma administrativa foi, neste caso, um caso de sucesso, porque vocês souberam manter aquilo que era a identidade de cada uma das freguesias. Estou convencida que também vamos ultrapassar esta dificuldade que vamos ter na descentralização, mas que vai ser um trabalho difícil, é o que eu acho. E, portanto, da mesma maneira que naquilo que é possível, noutras coisas, contar com a Câmara, também contará com a Câmara para ajudar no processo de descentralização. E antes de terminar, Sr. Presidente, quero deixar publicamente o reconhecimento daquilo que o Sr. Presidente de Junta tem feito. Eu reconheço que os recursos por parte da Câmara são escassos. Eu reconheço que esta freguesia é uma freguesia que necessita de mais apoio, porque, tal como eu disse, partiu um pouquinho mais atrás. Mas, ao Sr. Presidente, exatamente como eu disse a outros presidentes de Junta,
que pediram para reunir comigo, digo publicamente, estamos disponíveis em... Sr. Presidente, já há cerca de 2 anos, agora permita-me uma inconfidência. Há cerca de 2 anos falou comigo para tentar alterar os critérios de atribuição da verba dos acordos de execução. E, portanto, na altura disse sim, estamos sempre disponíveis para alterar e pedi para apresentarem uma proposta. Já vários presidentes de junta, ainda recentemente, também me vieram pedir isso. E, portanto, Sr. Presidente, eu assumo aqui publicamente, nós vamos ter que fazer uma revisão ao orçamento no início do ano de 2019, por causa da constituição de uma empresa de agregação dos sistemas de água, saneamento e resíduos sólidos, e isso obriga-nos a fazer uma revisão. E, portanto, Sr. Presidente, como foi o primeiro que me falou nisso e que foi o primeiro que reivindicou isso, digo aqui publicamente que estou disponível, na primeira revisão de 2019, a fazer uma revisão já com os critérios alterados e, obviamente, mais verba para as freguesias.